Também te contamos o que aconteceu lá em Portugal. A coligação de centro-direita Aliança Democrática reivindicou a vitória nas acirradas eleições legislativas. Com praticamente 99% das urnas apuradas, o grupo conseguiu 29,5% dos votos. O Partido Socialista, que está atualmente no poder, teve 28,7% dos votos. A questão agora é como serão as próximas semanas de negociação para a formação de um governo, já que nenhum partido teve maioria absoluta. O partido de extrema-direita Chega conseguiu um crescimento expressivo e mais do que quadruplicou sua presença no parlamento. Durante o discurso de vitória da Aliança Democrática, o líder da coligação voltou a dizer que não vai negociar com o Chega, partido de extrema-direita. Analistas políticos apontam que essa eleição rendeu a Portugal o parlamento mais fragmentado desde a ditadura salazarista, 50 anos atrás. Bora falar sobre esse assunto com o Américo Martins. O Américo, depois de 8 anos de governo de esquerda em Portugal, o que leva a essa guinada da direita no país? E aí acrescento mais uma pergunta, como é que fica agora a questão da governabilidade em Portugal? Como falamos, agora um parlamento extremamente fragmentado. Para que você tenha uma ideia, a diferença entre a Aliança Democrática e o Partido Socialista foi uma diferença muito pequena. E o próprio líder da esquerda, ele diz que não vai ceder à pressão e que o projeto da esquerda não é compatível com o projeto da Aliança Democrática. Como é que fica a situação por lá? Olá, Carol, bom dia a você e a todos que nos acompanham. É uma situação bastante complicada. A governabilidade em Portugal vai ser muito difícil, a não ser que a Aliança Democrática, que é de centro-direita, liderada pelo Luís Montenegro, que é o líder do Partido Social Democrata, o PSD, faça uma aliança com a extrema-direita, o partido Chega. Mas antes disso, vamos aos números exatos. A Aliança Democrática, que é essa coalizão de partidos de centro-direita, 79 parlamentares, num parlamento de 230 assentos. Os socialistas tiveram 77 deputados, elegeram 77 deputados, portanto, uma diferença de apenas 2. Quem cresceu de fato foi o Chega, o partido populista, um partido de extrema-direita, com ideias muito radicais, que chegou a 48 assentos no parlamento. Então, se a Aliança Democrática, que vai ser convidada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa a tentar formar um governo, fizer uma aliança com o Chega, eles têm maioria no parlamento e vão conseguir governar com alguma estabilidade. O ponto é, o Luís Montenegro, que é o líder da aliança de centro-direita, diz que não vai fazer um acordo com os populistas da extrema-direita. Durante a campanha, o Montenegro chamou o André Ventura, que é o líder dessa extrema-direita, de xenófobo, de racista e que ele jamais iria fazer parte do governo de Portugal. Até o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que deve ser politicamente independente, ele está lá representando o Estado e não partidos políticos, disse que vai fazer todo o possível para que o Chega nunca esteja no governo. Foi uma afirmação, inclusive, muito controversa, já que o presidente de Portugal tem que se manter apartidário. De qualquer forma, o grande vencedor da noite, infelizmente, foi o Chega, e eu digo infelizmente porque faz parte dessa onda de partidos de extrema-direita que vem crescendo muito na União Europeia, nos países da União Europeia. E eles têm em comum ideias muito populistas, muito radicais, contra imigrantes, muitas vezes xenófobas. No caso de Portugal, existe uma população brasileira muito grande e a mídia vem reportando muitas vezes esses casos de xenofobia. Qual é o cenário mais provável, Carol? Que a Aliança Democrática tente fazer um governo de minoria, eventualmente convidando alguns outros partidos menores, e não chame o Chega para fazer parte do governo. Mas isso, obviamente, pode mudar, porque agora, com os resultados da eleição, os políticos vão sentar e começar a discutir que tipo de alianças eles podem fazer. Esse é o sistema típico parlamentarista e nós vamos ver se os extremistas irão ou não irão para o governo português. América, aproveitar que você está com a gente, trazer agora uma visão mais ampla do que está acontecendo lá em Portugal. O quanto que esse movimento de guinada de extrema-direita, de partidos mais ligados à extrema-direita, faz parte de um movimento no continente?
Sem dúvida, está tudo muito associado. O que tem acontecido na Europa, Carol? Um aumento muito grande da imigração de outros países, especialmente uma imigração africana e também de países de origem muçulmana, do mundo árabe. Muitos desses imigrantes fugindo de conflitos, sendo perseguidos nos seus países, mas também em busca de melhores oportunidades econômicas, obviamente. Além disso, existe um ressentimento crescente com o que é entendido como uma grande burocracia da União Europeia. E esses partidos de extrema-direita criticam justamente essa imigração que eles dizem que é uma imigração desenfreada, que acabaria com os valores tradicionais da Europa, cristianismo, não ter uma população tão diversificada. São comentários que muitas vezes são plenamente racistas e xenófobos, às vezes estão ali no borderline, mas são muito controversos. E eles também são muito contrários, em muitos casos, à União Europeia, que eles entendem que é um projeto socialista, veja você, com uma burocracia muito grande. Então, todos esses partidos de extrema-direita têm em comum esse tipo de discurso, um discurso xenófobo, um discurso contra imigrantes, muitas vezes contra os islâmicos também, islamofobia. Então, é muito controverso. Todos eles defendem também uma questão de ser muito mais duros com relação ao crime, embora o crime na Europa seja muito menor do que em outras partes do mundo. E eles, infelizmente, estão começando a virar partidos que eu chamaria de mainstream, ou seja, eles começam a crescer. No caso de Portugal, podem eventualmente entrar no governo. Por que isso é arriscado? Porque eles não têm o mesmo apreço pelos valores democráticos, pelo entender a opinião do outro, por debates do que outros partidos. É a mesma coisa com a extrema-esquerda. Não estou dizendo que apenas a extrema-direita está errada. Os extremos não costumam funcionar na política e nos levam a conflito. Então, é isso. Em Portugal, em particular, Carol, nós também temos uma questão econômica importante que criou muita insatisfação. O país veio crescendo com o Partido Socialista no poder, uma média de 2% ao ano, com exceção de 2020 por conta da pandemia. Mas mesmo com o crescimento econômico, os portugueses não se sentem mais ricos e, pior, as propriedades hoje são muito caras. É muito difícil você alugar um apartamento ou comprar uma casa em Portugal porque de fato, houve uma expansão muito grande do mercado imobiliário, deixando as propriedades muito fora do poder de alcance do português médio. E eles culpam os imigrantes por conta disso, porque Portugal adotou uma política de deixar muitas pessoas de outros países entrarem e poderem viver em Portugal, desde que eles investissem em propriedade. Isso aconteceu, por exemplo, com muitos brasileiros que migraram para lá e causou muito ressentimento. Agora, não é a xenofobia, o racismo, o populismo e a irresponsabilidade que resolve esse tipo de problema. Não, sem dúvida não. Américo Martins, daqui a pouquinho a gente conversa mais, trazendo análise internacional para você ligado aqui no Novo Dia. Até já, Américo.